acordo com nossa oração, com nossa decisão. E nós decidimos orar até o final do ano, mas Deus já confirmou que esse vai ser o nosso lugar. Mas, amado, tanto a minha esposa como a minha esposa e meu nome, eu quero deixar bem claro algumas coisas que a gente só veio para somar. Nós não venimos ocupar o lugar de ninguém. Com maior respeito a meu irmão, do sobreiro da casa, minhas irmãs. Vocês têm um pastor. Não posso fazer nada, Deus não afastou como pastor, e sabrá por quê, mas eu bem que eu fiquei mais com a cobertura dos pastores desse lugar. Agradecer a ele, com minha esposa, como sempre fizemos. Grato a Deus pela Igreja do Firenze, Assembleia de Deus, que nos ajudou nessa caminhada, mas eles lá têm uma quantidade de obreiros incrível. Hoje, eu falava para o pastor que hoje lá eu tenho menos de uns 35, 40 obreiros. Todos amontoados sem fazer nada. Quando na obra do Senhor, e no obreiro que está precisando. Com minha esposa nós decidimos vir aqui. Meu maior respeito a vocês, eu quero que vocês saibam que a gente não vai ocupar lugar de ninguém. Só venimos a somar, a fazer um mais do Senhor. Aleluia! Eu quero que vocês saibam nisso, todos os obreiros, minhas irmãs, o pastor, e agora a irmã, e tanto o pastor e a pastora serão nossos pastores. Amém? Com certeza que no recorrer do tempo vocês verão os defeitos que o mundo tem. Amém? Mas tomara Deus que sepa nos amar como nós já amamos todos vocês. Amém. Dito isso, cansado sexta-feira, meu Deus. Mas a palavra de Deus, que hoje vou trazer para vocês, é para você não escutar com os seus ouvidos naturais, senão com os seus ouvidos espirituais. É uma palavra profética, é uma palavra revelada do Espírito, e é para você pedir a Deus que abra todo o seu entendimento, vocês possam atesourar no seu espírito essa palavra, para você ser transformado, para vocês poderem crescer. A gente só vai dar, humildemente, no pouco que a gente sabe, somado no que os pastores e os obreiros aqui vamos fazer uma linda obra de Deus. Tem um ano pela frente maravilhoso, carregado de bênção. Mas também nós sabemos que é carregado de lutas, muitas lutas. Agora, mas fica sentadinho aí, está todo mundo cansado. Abra suas Bíblias lá em Mateus capítulo 9. Hoje vai ser um pouco extensa a leitura da palavra, mas preciso. Vai ser um pouquinho extensa a leitura da palavra. Geralmente eu não acostumo fazer uma leitura um pouco extensa, mas hoje não tem como fugir disso. Para trazer essa mensagem que Deus entregou hoje. Por que eu pido, pelo amor de Deus, não se assustem. Por que eu pido a vocês ter o entendimento do Espírito Santo para atesourar essa palavra? Porque eu pertenço, junto com os pastores, a uma visão de reino. Uma visão de reino é uma visão transformadora, de mudanças. A gente não fica só com o que Deus falou faz 50 anos atrás, porque disse que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, se o mesmo de amanhã. Então, o que Deus falou ontem, Ele dará continuidade hoje e continuará amanhã. Então, nós temos que estar com os ouvidos abertos. Mas quando você, nunca na minha vida, nunca, Deus é testemunha, eu sou daqueles que acreditam que ainda o espírito de Ananias e Safira fica vigente na igreja. Ninguém briga com esse lugar, não. Aqui a gente não vem a brincar, não. Então, nunca na minha vida eu costumei usar um púlpito para falar nada pessoal. Eu sempre o que falo é o que Deus pode no meu coração. Mas um dia, não faz muito tempo, por essa palavra que vocês vão escutar hoje, eu fui expulsado de uma igreja. Mas vocês vão ver que não foi
vocês vão ver por que aconteceu o que aconteceu. Diretamente fui expulsado. Depois o pastor voltou para trás, mas eu sempre falo que quando as coisas muitas vezes acontecem, um dia um pastor meu me falou uma grande verdade: Sérgio, arrepender-se e pedir perdão é bom, é bom. A gente deve se arrepender e pedir perdão. Mas o perdão é assim: você é essa folha. Você é essa folha. Eu dar-lhes uma palavra que vai ferir teu coração, vai te magoar, vai te entristecer, e você vai acabar com essa folha. Com essa folha. Eu, com o tempo, eu vejo que eu errei, eu vou na tua casa, eu volto a pedir desculpa. Você me desculpa. Você me perdoa. Mas essa folha nunca mais voltará a ser o que um dia foi. Essa folha ficará de um jeito que nunca mais voltará a ser o que foi comigo. Então a gente tem que pensar duas vezes antes de falar. Pedir perdão é bom, mas melhor, muitas vezes, pensar duas vezes antes de falar uma palavra que pode machucar alguém. Diz assim a palavra de Deus. Por isso que eu falo, não se assuste aqui. Nada demais você vai ver. Eu sou um dador de ânimo, não posso dar ânimo à igreja. Eu nunca tenho uma palavra dura para a igreja. Não está nem, eu sou do positivo. Eu sempre vejo um meio copo cheio, nunca um copo vazio. Diz assim em Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para a outra margem. E chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados são teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar o pecado, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Jesus, passando diante dele, viu assentado numa alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Siga-me. E ele levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando eles em casa, sentados à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram ao seu discípulo: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porém Jesus, ouvindo dizer-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. E por ele aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas aos pecadores o arrependimento. Então, chegando ao pé deles, os discípulos de João disseram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Porém, porventura andarão tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo no pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. Ninguém se deita vinho novo em odres velhos, aliás,
rompe-se o odre e entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novo e assim ambos se conservarão. Agora você vai receber a revelação de parte de Deus. Aqui acontece algo tremendo. Aqui tem 3 histórias proféticas. Quando Jesus desce na terra, nasce, todo mundo sabe, nasce como uma criança, ele se cria num lar normal, mas o mundo não estava preparado para tão grande revelação. O mundo daquela época estava presenciando, era parte de uma maravilhosa ocasião que nunca havia acontecido antes e não aconteceria depois. O Messias, Deus feito homem, estava andando em meio dos judeus. Era algo que não tinha acontecido. Ninguém nunca imaginava isso. O mundo não estava preparado. O mundo político e religioso não estava preparado para tão grande maravilha. Ele andava no meio deles, mas eles não se apercebiam. A história diz que eles ficaram horrorizados quando Jesus lhe disse a um paralítico: teus pecados te são perdonados. Os escribas, aleluia, diziam: está blasfemando. Mas ele, com a autoridade que Deus lhe tinha dado, ele disse: olha, que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. Porém, eu vou mostrar para vocês que eu tenho o poder de Deus para perdoar pecado e para sarar enfermo. Levanta-te, toma teu leito, toma tua cama e vá para a tua casa. Nessa hora, aquele paralítico disse que se levantou, tomou sua cama e foi para a sua casa. Todo mundo ficou maravilhado. A casta religiosa, os fariseus, não estavam preparados para semejante revelação. Eles não podiam entender porque eles não tinham sido revelados. Tem tamanha revelação para eles, o superou. E para eles, o Messias, o que estava fazendo em meio dele, não era mostrar a glória de Deus, senão blasfemando o nome de Deus. Isso acontece, aleluia, quando nós desconhecemos, aleluia, os planos de Deus em nossa vida, em nosso país, em nossa família, quando a gente não tem uma mente, aleluia, como diz a palavra, renovado no Espírito de vossa mente, quando nós ficamos, aleluia, com essa mente arcaica, com essa mente fechada, com essa mente, aleluia, que não está preparada, nem quer crescer, acontece o que aconteceu naquele momento. Nós acabamos blasfemando, nós, acusando do que está acontecendo, não é de Deus. O que escapa meu entendimento não é de Deus. O que eu não posso compreender não é de Deus. O que eu não entendo, o que eu não compreendo, o que eu não fui ensinado, isso já não é de Deus. Alguém que tem uma mente aberta, alguém que tem um espírito renovado, antes de falar aquela palavra, aquilo que ele vai fazer, vai se ajoelhar diante da presença de Deus, para saber se o que está acontecendo na realidade é Deus revelando coisas novas ou não é de Deus. Eles não se tomaram nem um segundo para orar, simplesmente eles julgaram o Messias, dizendo-lhe: ele está blasfemando. Claro, até aquele momento, homem nenhum podia perdoar pecados. Homem nenhum que tinha caminhado sobre a terra tinha tanta autoridade, pastor, para dizer que alguém tem os pecados que são perdoados. Mas quando essa carta religiosa escuta isso por primeira vez, o primeiro que eles acham que tem um blasfemo no meio deles, mas não se estavam percebendo que o que estava no meio deles era nada mais, nada menos que o Messias. Aleluia! A segunda história que conta aí, disse que ele acha a um publicano, ele disse: vem, siga, mas vá na sua casa, se senta na sua mesa,
mesa. Quando se sienta na sua mesa de história, disse que automaticamente as portas dessa casa se abriram e tanto publicanos como pecadores se assentaram com o Messias. A mesma casta farisea que não estava sendo revelada nas coisas do Espírito, volta a julgar ao Messias, dizendo, perguntando para seu discípulo, como é que o mestre de vocês se assenta para almoçar ou para jantar com publicanos ou pecadores? Voltam a colocar em dúvida no que nosso Messias, aleluia, estava fazendo naquilo. Por quê? Por falta de revelação. O que aconteceu, o grande sofrimento do povo de Israel, aleluia, foi isso, que eles descuidaram a comunhão com Deus, eles ficaram no que já tinham aprendido, aleluia, eles adoravam um Deus vivo, eles proclamavam que Deus era um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que, mas não acompanhavam o que eles falavam com o que eles viviam. E por terceira, o mais surpreendente, na terceira história conta que os discípulos de João Bautista, aqueles que haviam caminhado com o profeta por excelência depois de Jesus, João Bautista, que tinham aprendido tudo o que João Bautista havia vivido, haviam escutado falar de quem venia atrás dele, que era o Messias, julga aos próprios discípulos de Jesus, fazendo uma pergunta: por que teus discípulos não jejuam? Sendo que os fariseus e nós jejuamos, sendo que os fariseus e nós oramos, tus discípulos não jejuam, não oram. Por que acontece isso? Mas não fizeram isso como uma pergunta, fizeram isso como um interrogatório ao Messias. O Messias com uma resposta, aleluia, um pouco, que se você não vai à luz da Bíblia, se você não procura ser um pouco revelado, não dá para entender. Se acaso, aleluia, os filhos do noivo estarão na boda, é triste. Já vai entrar um momento em que o noivo será tirado, e eles já vão jejuar, eles já vão orar, mas ainda não é tempo. E disse do palho novo em roupa velha, e disse do vinho novo e não do espelho. E aqui que eu quero parar um segundo para conversar com você. Eu venho de um país conhecido no mundo todo como um país vitivinícola. Os melhores vinhos do mundo, dentro dos melhores vinhos do mundo, estão os vinhos argentinos. Vocês, se assistem nos jornais, vocês verão que frequentemente a polícia rodoviária está pegando contrabando de vinho que vem da Argentina, porque nesse momento a moeda da Argentina está muito desvaluada e o real está forte, então eles vão comprar vinho lá e traem para o Brasil vendido a um preço exorbitante. Eu que conheço de vinho, uma garrafa de vinho que a gente compraria na Argentina por R$100, aqui está pagando 50, 60 reais, isso é um absurdo. Então, está acontecendo isso. Por quê? Porque os vinhos argentinos são excelentes. E não tem nenhum argentino que não conheça de vinhos. E por que Jesus fala de odres novos e odres velhos? O vinho, quando está sendo elaborado, ele é botado em uns odres, uns torrentes de madeira. A madeira é conhecida como uma madeira muito nobre, que é a madeira de roble. Isso é uma madeira virgem. É uma madeira que está seca e ainda está verde, está no ponto justo. Quando a uva é tirado o suco, eles botam nesse lugar. Depois de um tempo, o vinho fermenta. E a odres, o odorê, o que faz? Estufa. Mas aquela madeira, como é virgem, está preparada para ceder. A madeira está preparada por quê? Porque isso é uma madeira que nem está verde, nem está seca. Está no ponto justo para poder suportar aquele vinho, o fermento daquele vinho. Mas quando aquele vinho é tirado dessa odre, desse tonel,
Se você quiser botar outro vinho nesse mesmo tonel, nessa mesma odre, já não vai dar certo. Por quê? Porque essa madeira já está ressecada, essa madeira já cedeu no que tinha que ceder. Quando esse vinho que você bota aí dentro fermente, o que vai fazer é estragar esse odre. Porque a madeira já não tem essa elasticidade. A madeira já perdeu a capacidade de elasticidade. Então, se você botar um vinho que ainda não está fermentado, você vai perder o vinho e vai perder a odre. Quando Jesus fala disso, muito simples. Outro dia nós estávamos escutando do vinho das bodas de Canaã. Jesus o que está dizendo para a casa de fariseus, aleluia, é o que a palavra revelada está falando hoje para muitos que quedaram, aleluia, com o que Cristo falou ontem, mas não se estão renovando no espírito de vosso entendimento. Muitas vezes o grande problema de nosso Deus, pastor, não é com o que Ele vai falar. O problema dele é com o que Ele falou, porque nós ficamos naquilo que Ele falou ontem e não renovamos nossa mente para o que Ele quer falar hoje. E nós temos que saber que estamos vivendo num mundo profético, aleluia, num momento tão controversial no mundo. Algo grande está acontecendo. O mundo cristiano não se está preparando nada mais nem nada menos que para a chegada de nosso Messias. Daqui a pouco nossos olhos verão Cristo na nuvem de glória, voltando para preparar a sua igreja. E isso é o que não está dentro de nossa cabeça. Aleluia! Nós não estamos preparados para esperar aquele momento. Nós estamos vivendo um mundo profético tão tremendo. São palavras reveladas, pastor, que estão surgindo no mundo todo. No que se está escutando hoje nos púlpitos, nunca se escutou com tanta revelação. Deus está falando tão forte, tão claro para a sua igreja, aleluia, que muitos ficam horrorizados. Estamos vivendo de algo profeticamente já falado no mundo todo tremendo, que é uma pilha de cadáveres por esse Covid. Esse Covid está voltando. Se não volta esse Covid, voltará outro espírito de morte, porque a Bíblia diz, aleluia, que esse é um daqueles que serão soltos na face da terra. Coisas tremendas acontecendo no âmbito espiritual, político e religioso. Hoje o mundo, aleluia, religioso, econômico, eclesiástico e político não está preparado para escutar a revelação que Deus está traindo para a sua igreja. Biblicamente, aleluia, não tem como fugir. Quando Cristo, aleluia, está sendo arrebatado nessa nuvem, diz, Ele não vou dizer a você sozinho, não. Você não vai ficar sozinho. O Espírito de meu Pai ficará com vocês. Porque ainda tem muitas coisas que você tem que saber. Mas não posso falar agora, porque não vai conseguir entender. Mas esse Espírito irá falando tudo o que escutar. Aleluia! Louvado seja Deus! Maravilha! Essa é a revelação que está horrorizando a muitos líderes na igreja. Os líderes, aleluia, e aunque você tem que dar graças a Deus, o pastor que você tem, mas tem líderes, amado, e escutem o que o Espírito Santo está falando na igreja. Aleluia. Estão querendo uma igreja em ignorância, estão querendo uma igreja, aleluia, dormida, estão querendo uma igreja cega, sorda e mu, porque é negócio para muitos. Mas o que está acontecendo no âmbito espiritual é muito forte. E quando eu falei
Temos que orar por essas pessoas. Temos que orar porque Deus quer uma renovação na sua igreja. Deus está traindo para nós uma revelação maior. Mas para nós poder receber essa revelação que é subindo de Deus, aleluia, nossos olhos têm que ser transformados. Olha nosso Senhor, se não é bom demais. Ele, se for outro, você, vou te falar. Se quer escutar, vou te falar. Mas ele disse, olha, se eu falo para você, antes de você ser transformado em um homem novo, eu vou perder essa revelação, eu vou perder o vinho, e você vai perder você também, você vai para o mundo. Você não vai compreender por que eu faço o que eu faço. Você não vai entender por que eu penso como eu penso, por que eu acho como eu acho, por que eu perdono quem eu perdono. Porque para isso a gente tem que ser renovado no Espírito. O problema não é o vinho, meu amado. O vinho não é problema, não. O vinho está. A palavra está. Através da palavra está a revelação, ou seja, que aqui vinho está sobrando. No que está faltando são nós transformados em homens novos para poder receber essa revelação do Espírito. E as provas eu me remito. Tem uma grande parte da igreja de Deus que está atrás da justiça de Bolsonaro, achando que se esse homem sai da governabilidade do Brasil, Brasil vai no fracasso. Querido, pida revelação porque está acontecendo o que está acontecendo, porque Deus está permitindo o Brasil o que está permitindo. Acaso desde quando Deus precisa ajuda nossa? Desde quando Deus precisa que nós demos ideia para Ele como Ele tem que fazer? Não estamos falando que Deus é Deus. Não estamos falando que Deus é soberano no Brasil. Não estamos falando que a pátria amada Deus e Brasil. Por que nós não estamos falando? Porque não temos revelação. Somos odres velhos. E chega o momento, aleluia, onde o mundo sofrerá uma transformação espiritual. E aqueles que nos têm preparado para escutar o que Deus está falando no mundo, ficarão de fora. Não serão protagonistas, só serão espectadores. E eu não fui criado para ser espectador, eu fui criado para ser um protagonista da história maior, aleluia, que o mundo nunca viu, que é a história da salvação da humanidade. A igreja está além de toda circunstância que acontece na terra. A igreja está além de todo obstáculo que o inimigo possa botar à nossa frente. A igreja está com um objetivo maior, que é a salvação de uma humanidade em caminho a uma perdição. Mas Deus está precisando falar. A palavra de Deus nos diz muito claro. A quem enviaremos? Como que eles escutarão se não tem que ser enviado? E aqui nos vamos enviar se ninguém quer ir. Como que eles escutarão se ninguém lhes fala? A igreja de hoje, meu amado, e isso é o que acho que é o que o pastor daquela igreja não entendeu. Quando a gente fala, sabe por quê? Porque falta a revelação. Quando a gente fala de igreja, não está falando de congregação. Igreja é algo maior. A igreja não tem limite. A igreja não tem fronteira. A igreja não tem horizonte. A igreja é algo maior que o inimigo nunca poderá chegar. Mas quando os olhos velhos só ficam olhando para a congregação, não alcançam a dimensionar o grandioso que está pela frente. Queridos, nunca foi problema a revelação. E na igreja
iglesia nunca fue problema la palabra. Querido, palabra siempre sobró. En los tiempos más difíciles, en los mejores tiempos, en los tiempos de multidão na iglesia, en los tiempos que ninguém iba a la iglesia, palabra siempre sobró na iglesia. Lo que faltou foi revelação. Brasil tem uma promessa. Mas o cumprimento dessa promessa não depende de Deus. O que está falando, pastor? O cumprimento dessa promessa depende de você e depende de mim. Oh, Jesus lhe disse ao discípulo de João: tranquilo, não vai chegar o momento que ele vai ter que orar, vai ter que jejuar, tranquilo. Ainda no tempo, ainda eu estou com eles. Eles vão ter que jejuar, eles vão ter que orar, eles vão ter que sair de madrugada, como o pastor mandando mensagem desse pouco da madrugada. Já chegará esse tempo, esse não é o tempo deles. Esse é nosso tempo. De oração, de jejum é nosso tempo. Jesus estava falando para eles, agora é outro tempo. Eu estou no meio deles. Quando eu seja arrebatado, aí o bicho vai pegar. Aí eu verei quem são fiéis de verdade. Amados, e vou falar algo já para ir encerrando. Escuta isso. Quando eu careço de revelação, toda a minha família, toda a minha geração está sendo prejudicada. Acabo de dizer que o que Deus falou ontem terá continuidade hoje e terá seguimento amanhã. Porque Deus é um Deus de propósito. Então, se o que Deus falou ontem terá continuidade hoje e Ele dará um seguimento amanhã, quer dizer, aleluia, que em minhas mãos eu tenho uma ferramenta tremenda. Se eu ouvi a Deus ontem, mas junto com o que Deus falou ontem, eu pongo em prática hoje, amanhã meus filhos não sofrerão o sofrimento que eu sofri. Meus filhos, eu comecei aqui. Eu comecei minha jornada aqui. Um dia Deus me tirou do mundo de pecado. Deus me tirou de um mundo onde eu era um alcoólatra, um viciado. Deus me tirou disso. E Ele falou para mim uma palavra que eu estou atesorando no meu coração. Eu continuei minha caminhada, mas nunca mais soltei essa palavra. E quando Deus vem a falar algo, eu ainda estou com essa palavra. E Deus não tem lugar para continuar falando. O dia que eu sou pai, meus filhos carregarão as consequências de onde eu comecei, porque eu não fui transformado, eu fiquei no desvelho. Deus não conseguiu botar mais vinho, porque esse odre não estava preparado para receber o novo de Deus. Agora, quando eu sou um nó despreparado para receber o de Deus, quando Deus falou, aleluia, o que Ele tinha que falar, eu continuei caminhando, Deus continuou falando, e eu continuei caminhando, e Deus continuou falando, quer dizer, que o que eu sofri aqui, aleluia, amanhã meus filhos não sofrerão nesse lugar, e os filhos de meu filho serão mais livres nesse lugar, porque Deus está naquele propósito. Porque eu fui caminhando e me renovando no espírito de minha mente. Deus tem um propósito grande com nossas vidas, mas o maior propósito de Deus é a humanidade. Não estamos brincando, temos pouco tempo, o relógio está quase marcando na hora. Aleluia! E tem gerações que estão ficando para trás, porque só estão olhando nosso próprio umbigo e não estão olhando no que Deus está precisando que nós olhemos. Odre
De outro jeito, a igreja só sofrerá decepção. Entrarão 2 por essa porta, serão 3 por aquela. Entrarão 5 por essa porta, serão 6 por aquela. Porque não temos revelação para poder pegar as pessoas que essas se apaixonem de tal forma por Deus que nunca mais se les queira soltar. Aleluia! Brigado por coisas vanas, brigado por aquilo que não tem importância, brigado por ser eu quem quer ter a razão na igreja, por ser eu quem brilha na igreja, porque quando eu prego, quando eu louvo, todos vemos. Fariseísmo, hipocrisia, pobreza espiritual. Mas em congregação como essa, onde as pessoas têm pastores que estão determinados a que quem brilhe nessa casa seja o Criador, tudo pode acontecer. Glória seja Deus. E naquele momento ninguém conseguiu entender que quem andava por meio deles era o Messias, o Deus feito homem. Só criticavam o que não entendiam, só falavam daquelas coisas que não compreendiam, porque não era do jeito que eles aprenderam, tinha que ser pecado. Porque não, a mim não me ensinaram dessa forma, mas Deus está me ensinando hoje. Não, mas eu não vou mudar. Eu aprendi faz 30 anos desse jeito e eu vou morrer desse jeito. Homens velhos que não estão dando lugar para tão grande glória que vem pela frente. E pedimos Deus para se manifestar dentro da nossa congregação. Perdoa, irmão. E pedimos Deus para fazer milagre no meio da nossa congregação, no meio da minha casa. Se sou eu que não está dando lugar, o problema não é o vinho está aí, o vinho está para ser servido, mas o odre não está disponível. Simplesmente criticando tudo o que o servo faz. O porquê não faz. Amados, somos soberbios. Você se esqueceu disso? Somos soberbios. Eu vou me congregar aqui para somar para a glória de Deus. Me preparando para quando as trompetas soarem, pastor. Por mais gordinho que eu esteja, eu começo a ser arrebatado nessa glória tão grande e consigo ver lá. Olha quantos irmãos que estão indo. Aleluia. Sabe o que, meu amado? É meio nosso que tem que ser prioridade pelo que Deus quer. E sabe aquilo que Deus quer? Que todos nós vamos morar na eternidade com Ele. Que não fique ninguém de nós. Que o dia, aleluia, que Cristo volte e alguém venha procurar aqui nesta casa, não haja ninguém. Só cadeiras vazias. E aqueles que não quiseram ser transformados, aleluia, se darão na cabeça contra a parede. Por que eu quis brilhar e não deixei brilhar a Deus? Por que eu fui um desses fariseus hipócritas que só queria ser eu, opacando o brilho de Jesus? Amados, o que vem para frente é maravilhoso. Sabe quantas vezes, acontece com você também, Deus fez coisas na minha vida que eu não entendi. Sabe quantas vezes Deus fez coisas na minha vida que eu nunca entendi? Sabe quantas vezes eu perguntei a Deus, por quê? Por que minha esposa ficou grávida, o papai, e ela perdeu os braços? Se você tinha prometido, você um dia estaria em sua presença e ele virá. Quantas coisas aconteceram na tua vida que você não dimensionou? O que você não entende, simplesmente vai no teu quarto e ora a Deus. Papai, não estou entendendo nada. Papai, não estou entendendo nada porque está acontecendo o que está acontecendo. Na verdade, eu estou sem ordem, papai. Mas só sei uma coisa, papai.
que se eu não sou revelado por teu Espírito, não serei revelado por ninguém na terra. Agora eu pergunto para vocês: você acha que essa mensagem, tal como eu prediquei nesse dia, embaixo da mesma unção, embaixo da mesma graça, merecia eu ser expulsado de uma igreja? Sabe o que me falou o pastor para mim? Porque eu falei, os usos e costumes acabam matando os odres novos. Os odres velhos carregados de usos e costumes não deixam que o vinho novo seja derramado nos sucos novos. O pastor, quando pegou o púlpito, falou: pastor, isso aqui não pega nunca mais. Acá os usos são muito bons, os costumes são santos, e aqui eu não sou o odre velho. Nunca falei quem era, mas a palavra, eu fui expulso de uma igreja por uma mensagem revelada do Espírito. Porque hoje em dia, ainda nos púlpitos, tem os generais que não querem que as pessoas cresçam. O que eu fiz com essa pessoa da hora, com minha esposa? Continuamos orando a Deus por ele. Por quê? Porque nós somos odres novos. Porque venimos a sumar no reino de Deus e nunca restar. Então, aquilo que Deus quer falar para vocês. Estamos nas portas de um ano fortemente profético. Escute o que o Espírito Santo está falando a vocês. 2023 vendrá carregado de señales proféticas que harán abalar o mundo político, social, econômico. As nações poderosas estão sendo conmovidas. Países que nunca sofreram economicamente estão tendo grandes problemas. Níveis de inflação estão golpeando níveis como nunca foi visto nos Estados Unidos, na Inglaterra. Tem países que estão ao borde de uma guerra nuclear. O mundo está se abalando. Aleluia, não sabe onde está indo, para onde. A economia está flutuando. Todo mundo está, aleluia, olhando para alguém que possa dar uma direção. A igreja será visitada por revelações quais nunca foram visitadas. A igreja receberá uma revelação do alto qual nunca foi derramada sobre essa igreja. Os governantes das nações vendrão correndo a nossa congregação por uma palavra de um odre novo. A palavra que o mundo necessita está na nossa boca. 2023 será um ano onde a igreja será colocada em um nível onde nunca foi colocado. Muitos de vocês se surpreenderão quando pessoas que nunca imaginaram, porque estão em um nível intelectual, supostamente, um nível muito superior a vocês, venham a fazer uma pergunta que eles não acham uma resposta e vocês, sem pensarem na hora, trarão essa resposta para eles. Mas também será um ano de muita tristeza, porque nós veremos uma parte da igreja sofrendo e não poderemos fazer nada, porque Deus está chamando a uma ordem espiritual dentro da igreja e muitos não estão querendo escutar. Muitos não estão querendo se alinhar aos propósitos de Deus e sofrerão as consequências. Essa crise econômica não golpeará as portas dos odres novos. Não. Em meio dessa crise, os odres novos prosperarão. E isso será o que muitos, aleluia, acharão incrível, como no meio de uma crise onde todo mundo está vendendo o que tem para poder comer, e essas pessoas estão prosperando e prosperando e prosperando a tal ponto
odres novos serão grandemente abençoados. Mas dentro da igreja haverá uma parte de odres velhos que sofrerão tremendamente. E Deus não permitirá que nós ajudemos a essas pessoas. Será Deus tratando com eles, porque é agora o momento de reconhecer que na minha vida o que eu estou precisando não é palavra, sino é revelação do Espírito em um novo Espírito, em um Espírito transformador. Aleluia. Que possa ter a capacidade de entender o que humanamente não tem entendimento. Você está compreendendo? Amém. Que Deus, nesse próximo ano, use esta casa, use minha casa, para poder sumar no reino de Deus. Que nós podamos entender que somos simplesmente uma ferramenta. Que nós podamos entender que somos simplesmente uma parte desse corpo. Amém? Quando nós entendamos que somos uma parte do corpo, Deus poderá confiar em nós e ir aumentando cada dia mais aquela revelação. Não é o pastor que dá essa oportunidade, não. O pastor recebe uma diretiva do alto e é simplesmente executa. Não é ele, é Deus nele. Então, se você está esperando a tua oportunidade, deixa de olhar para o homem e começa a olhar para Deus. Até agora, eu simplesmente critiquei aquelas coisas que eu não entendia. Mas de agora, você falou para a minha vida, para de criticar. Ficarei mais tempo de olhos até ser revelado o que vem. Nos colocamos de pé. Agradeço a oportunidade e mais uma vez, obrigado por nos receber com tanto amor, com tanto respeito, em nome de Jesus. Amém. Jesus falou, diga glória a Deus. Glória a Deus.